Então aqui na esquerda, vou navegar, vou criar um notebook e a gente vai chamar esse notebook aqui de Delta. Além do Delta, a gente vai criar aqui dentro também uma nova pasta. E a gente vai chamar essa pasta de RAW. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então essa pasta RAW vai simular dentro do nosso Lakehouse a primeira camada ali, onde a gente vai receber os dados de uma maneira mais bruta, eu vou dizer assim. Então o dado geralmente cai nessa camada. Tu pode ter talvez uma camada anterior ali, dependendo do teu contexto ou não. Mas a gente vai simular o dado aqui. Perfeito. Voltando lá para o nosso passo a passo, uma vez que a gente criou o ambiente de desenvolvimento, o que é a próxima etapa? É a gente começar a fazer a própria utilização do Delta com o Spark. Para isso, aquele pré-requisito lá que a gente fez, aquelas versões que a gente utilizou de instalação das bibliotecas, são importantes. Perfeito. Então a gente vai começar a fazer os nossos imports. Vou copiar aqui o nosso código. A gente vai voltar lá para dentro do nosso notebook. Vou fechar aqui na lateral para a gente ganhar um espacinho de tela. E basicamente, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro eu estou importando a nossa Spark Session, que é onde a gente vai abrir a sessão do Spark. Aqui eu estou importando alguns tipos, porque a gente vai criar um data frame aqui, local, para a gente poder testar. Então esses fields, esses tipos, vão ser importantes para a gente declarar o esquema desse data frame que a gente está fazendo. E o Delta, justamente, é um dos pacotes que a gente fez a instalação do Delta Spark para a gente poder utilizar algumas features, algumas funcionalidades do Delta aqui dentro. Perfeito. Feito isso, pessoal, vou copiar aqui também a nossa Spark Session, que basicamente a gente vai criar a nossa sessão do Spark e aqui dentro, se vocês perceberem, tem algumas coisinhas diferentes do padrão. Então, como lá no outro vídeo, na outra aula, a gente fez uma instalação muito mais simples, sem o Delta, a gente não tinha essas configurações extras aqui que a gente está vendo. Essa configuração, basicamente, é para a gente colocar ali o jar, né, o nosso binário aqui do Java, na versão 2.4 do Delta, para a gente poder utilizar. E ativar aqui algumas extensões e o catálogo quando a gente fala de Delta também. Não se preocupem, vocês vão executar isso aqui. Ele vai dar alguns warnings aqui. Ele vai dizer que ele vai encontrar, vai fazer o download e etc e tal. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Clear Cell Output, só para ficar com o ambiente um pouquinho mais limpo, mais legível para a gente poder trabalhar. Feito isso, pessoal, eu já deixei separado e não se preocupem que aqui no comentário do vídeo vocês vão encontrar um link para o nosso post lá no Medium. E lá, todo esse código que eu estou escrevendo também fica disponível para vocês poderem copiar algumas partes ali que talvez sejam mais maçantes, para ter como exemplo, e também para praticar localmente com os próprios exemplos de vocês. Então, já deixei separadinho aqui um data frame que a gente vai criar. Letra B, para quem não tem o hábito aqui de usar o Jupyter, ele já vai abrir uma célula para baixo automaticamente. Então eu não preciso selecionar aqui e clicar na linha de baixo. A tecla B do teclado já faz isso. Bora lá. A gente vai trabalhar aqui com alguns dados, simulando, por exemplo, uma base de cliente. Então eu tenho basicamente um ID do meu cliente, por isso é importante a gente ter o esquema, o nome, o estado ao qual esse cliente faz parte, um status, que vai significar aqui em cima se ele está ativo ou inativo, e um limite de crédito que ele tem aqui. Então, basicamente, tudo aqui vai ser uma string, com exceção do crédito, que é um float. Então, lembrando por que a gente fez aqueles imports aqui em cima, justamente porque eu estou criando aqui o meu esquema, eu tenho a minha struct, né, a minha estrutura, e aqui eu tenho meus campos com os respectivos tipos. Esse true significa que ele pode ter um valor nulo. Não necessariamente todos têm que estar preenchidos. Aqui embaixo a gente vai criar esse data frame, basicamente passando os dados aqui em cima e passando o esquema. E a gente vai dar um show. Lembrando que o truncate é justamente para a gente poder visualizar os dados de maneira completa e ele não quebrar quando a gente for visualizar na tela. Então até aqui nenhuma novidade, a gente viu isso já lá no nosso aulão de Spark. A gente tem nosso data frame, nosso dataset, tem aqui o meu cliente, nome, estado, status e limite. Agora, pessoal, a gente vai fazer o nosso primeiro passo quando a gente fala de Delta Tables. A
a gente vai gravar, a gente vai gerar uma Delta Table a partir desse data frame. Sim, você consegue converter talvez seus dados que você já tem ali em Parquet para Delta, mas você também pode fazer a leitura, enfim, de diversos formatos de dados e depois salvar isso como uma Delta Table. Então aqui em cima eu vou mudar para Markdown e a gente vai chamar isso aqui de gravar Delta Table, só para a gente organizar o nosso código. Como que a gente pode fazer a gravação de uma Delta Table? Nós chamamos o nosso DF aqui, o nosso data frame, de DF. Então a gente vai utilizar ele, a gente vai usar o comando write do Spark, que é justamente para a gente escrever esse dado, a gente vai escrever isso localmente aqui no nosso disco. A gente vai usar o format para passar o tipo do meu dado que eu quero utilizar, e aqui a gente vai utilizar o delta. Lembrando que, se a gente fez a declaração, os imports corretamente ali em cima, você vai poder utilizar aqui o delta normalmente. O modo, nesse exemplo aqui que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai fazer um overwrite, que é para garantir que quando a gente estiver gravando, a gente vai substituir eventuais dados que eu tiver ali. E a gente vai salvar isso. E aonde que a gente vai salvar? A gente vai salvar aqui dentro da nossa raw. Vou copiar o path, vou colar. Aqui ele já está local, então não ajudou muito. E a gente vai fazer basicamente a gravação de uma Delta Table. E aí, quando a gente gravar, a gente vai entender lá o que a gente conversou na teoria dos metadados, do que é uma Delta Table e como que ela principalmente, né, como que ela se diferencia de trabalhar apenas com Parquet. Isso é importante. Eu também confundia muito lá no começo. Delta não é um formato de arquivo. O formato de arquivo que a gente vai trabalhar aqui continua sendo o Parquet. O Delta, a gente vai ver aqui na prática, vai ficar melhor de entender. Então a gente vai fazer aqui a nossa operação, a gente vai fazer a gravação da Delta Table. Ele deu um warning aqui, executou com sucesso. E agora na esquerda, percebam isso, ó, muito importante. A gente tem aqui 4 arquivos Parquet e a gente tem uma pasta também que criou, chamada Deltalog. Dentro dessa pasta Deltalog, a gente tem, deixa eu tirar o último modificado, a gente tem uma primeira versão aqui dessa tabela Delta, que é um arquivo JSON. A gente vai abrir, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Não se preocupem em entender, mas o que é importante? Lembra que muitas vezes a gente fala do conceito de metadado, que é o dado sobre o meu dado? Aqui a gente tem algumas operações que aconteceram, um timestamp, um momento que aconteceu, um modo, operação, meus próprios dados, a referência a um arquivo, tamanho. Não se preocupem. O importante aqui é entender que o que é uma Delta Table quando a gente olha para a estrutura. Tu vai ter ali o equivalente a uma pasta lá no seu Object Storage, né? Seu armazenamento de objetos. Você vai ter vários arquivos Parquet aqui dentro. E esse Deltalog, ele vai manter, vou dizer assim, referência para esses arquivos. E com esse log simples, que eu vou dizer assim, a gente consegue ter várias funcionalidades. A gente consegue, por exemplo, manter sempre a informação aqui dentro, fazer update, fazer insert e manter as versões antigas também dos parquets.